Eu me chamo Zadiquiel dos Santos, mais conhecido como Mestre Fofo. Comecei a capoeira com 8 anos de idade e sou casado. Nasci em Recife, Pernambuco e moro atualmente em Frankfurt já há 7 anos. A vida é aprendizado constante, é um jogo de ganhar e perder. Tenha seu pensamento concentrado e ela ensina a suceder. Mude a palavra, por favor, licença, abre o seu caminho. Errados na palavra, desculpa, para não acabar sozinho. A vida é aprendizado constante. O que é capoeira? Capoeira para mim, cara, é tudo. Capoeira para mim é vida. Capoeira é filosofia de vida. Sem capoeira eu acho que eu não viveria. Imagina o ser humano sem o sol, ele morreria. E eu me imagino sem a capoeira. A capoeira para mim é tudo, cara. Eu estava passeando em uma escola que se chama ESEF, Faculdade Superior de Pernambuco. Na época não existia, a faculdade estava em construção e a gente vivia por ali na minha época de criança, de infância, e eu vi uns garotos treinando capoeira, treinando mortal na areia, e isso me encantou. E aí eu cheguei perto, me aproximei desses meninos, desses garotos e perguntei: o que é que vocês estão fazendo? E eles falaram assim: a gente está treinando capoeira, a gente está treinando mortal de capoeira. Eu falei assim: e onde fica essa academia? E eles falaram: não, é aqui, numa sala aqui na faculdade. E aí eu falei: como é que faz para ingressar nessa capoeira, nesse esporte? Não, só é vir falar com o mestre. E aí no dia de aula eu cheguei na academia e me apresentei, eu tinha 8 anos de idade, como eu havia falado, e o mestre falou: não, você vem numa aula e aí você inicia a capoeira. E aí eu iniciei a capoeira através desse momento, né? Bom, a capoeira nessa época, a partir do primeiro momento que eu tive, era muito, assim, legal. Para mim era como se fosse brincar de andar de carro, sabe, de brinquedo. Mas aí o tempo se passou e eu descobri realmente o significado da capoeira, né? E aí o meu mestre me falava que eu tinha que treinar muito e tal para ser um capoeirista no futuro. Nessa época de criança eu já não tinha mais pai, o meu pai tinha se separado da minha mãe, e aí a minha mãe era meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Então quando eu entrei na capoeira eu vi no meu mestre a figura do meu pai, né? O meu mestre ele sempre me falou que a capoeira podia levar o capoeirista para o mundo. E através desse pensamento, dessas palavras, eu passei a acreditar mesmo de verdade, né? Infelizmente, ele já falava para mim que um dia ele ia me levar para conhecer o mundo, a Europa, o Brasil, enfim. E aí eu acreditava nisso, mas infelizmente 3 anos depois o mestre veio a falecer e aí eu com essas palavras na minha cabeça eu acreditava que isso poderia acontecer, que a capoeira vai me levar para o mundo. Foi através dessas palavras, desses conselhos que hoje eu vivo fora do país, né, do Brasil. Então, quando ele faleceu, eu tinha uma metade
da graduação chamada graduado, né? que a gente chama de intermediária, a corda intermediária. Então, na época, a corda de graduado era azul, eu era crua e azul. Então, eu estava num processo de intermediário entre a corda uma anterior e a graduada, né? Na época, o mestre papagaio era o mais graduado. Quando o mestre linguado faleceu, o mestre papagaio assumiu a turma e a gente passou automaticamente a ser aluno do mestre papagaio. Então eu já sou aluno do mestre papagaio desde a morte de linguado. Conheci o mestre Fofo desde quando ele era muito criança. Ele treinava capoeira com o professor Linguado, naquela época na ESEF, Escola de Educação Física, ali em Santa Amaro. E quando o professor Linguado faleceu, eu substituí, né? O professor Linguado, eu assumi o trabalho, substituí não, né? Assumi o trabalho. E o Fofo continuou treinando capoeira. Ele cresceu nesse período, né? Foram muitos anos desse convívio. E por vários motivos profissionais, por questões da vida mesmo, a gente se distanciou. Depois que linguado morreu e papagaio assumiu os alunos, eu passei a ser aluno de papagaio, eu cheguei a pegar a corda azul. E foi aí que eu passei a iniciar os meus trabalhos de capoeira, as minhas primeiras turmas. Ainda não era professor, era graduado, mas já dava aula. Então, para os meus alunos, eu era o professor dos meus alunos, não na graduação, mas sim na questão de lecionar e ensinar para eles. A corda de professor eu adquiri depois que eu fui para a Alemanha, né? Houve um tempo que eu me afastei do mestre papagaio e continuei no meu antigo grupo, né, na Abadá Capoeira. E lá eu me formei corda roxa, que ainda não é professor, é instrutor. Em seguida eu fui para a Alemanha e lá eu tive a necessidade de receber uma corda marrom de professor e foi lá que eu me formei corda marrom, o professor de capoeira. Vou falar uma coisa para você. Desde o início, como eu havia falado no começo, o meu mestre falava, olha, a capoeira vai levar você para o mundo. Você só precisa acreditar nela. Então, desde desse dia, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia rodar o mundo, né? Então, eu sempre acreditei nessa possibilidade. Demorou. Né? Depois de 24 anos de capoeira foi que eu tive a primeira oportunidade para ir para a Europa, né? Então eu sempre acreditei que um dia eu ia para a Europa. Chegou um momento da minha vida, depois de 24 anos, falando verdade aqui, que eu pensei que isso não ia acontecer mais. Eu ia ficar velho aqui, morrer aqui e não ia conhecer a Europa. Mas aí Deus foi justo, né? Comigo, acredito, talvez eu possa usar essa palavra, e me deu a oportunidade de ir. E hoje eu vivo lá, tenho visto definitivo, tenho uma esposa, tenho uma família, e tudo isso através da capoeira. Quando eu sempre pensei, é o que você falou, eu sempre pensei que ir para a Europa era algo de que, pô, se eu for para a Europa eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, vou chegar no Brasil, vou comprar casa, vou comprar carro, comprar isso e aquilo outro, né? E depois que eu cheguei lá, tinha uma estrutura para mim, tinha uma pessoa para me receber, que me recebeu lá com muito carinho. Eu não tive nenhuma dificuldade lá, consegui viver bem e tal, mas esse pensamento que eu tinha de chegar lá e ganhar dinheiro e ficar rico, eu descobri que não era verdadeiro. Né? Eu ouvia muitas pessoas falar, o neguinho vai para a Europa, fulano foi para a Europa, ganhou muito dinheiro, ficou rico, veio para cá, comprou casa e tal. Há 20 anos atrás, a capoeira na Europa era de uma forma. 20 anos depois, ela passou a ser de outra forma.
Então, quem chegou na Europa há 20 anos atrás conseguiu construir um trabalho e tem cara hoje que vive bem na Europa e tem casa no Brasil. Isso é verdadeiro. Então, foi através desse pensamento que eu achei que eu ia chegar lá e ia conseguir. Mas quando eu cheguei lá, já foi 20 anos depois que a capoeira chegou lá, 20, 30 anos que a capoeira já estava lá. Então, já não tinha mais já não tinha mais como conseguir isso. Entendeu? Quando eu me formei professor, em seguida eu fundei a Abraçaê. Falei, Associação Brasileira de Cultura e Apoio Esportivo à Capoeira. A Abraçaê foi fundada em 2012 em Frankfurt. Né? Foi uma ideia que eu tive junto com a minha esposa, né? Eu não falei da minha esposa, junto com a minha esposa Daniela. E aí a gente fundou a Abraçaê em Frankfurt em 2012. A logo também surgiu dentro da sala de aula, eu aprendendo alemão e eu estava estudando alemão aqui, estava com outro papel escondido da minha professora fazendo os primeiros rabiscos da logo Abraçaê. Foram várias ideias, eu acredito que demorou acho que uns 3 meses para chegar essa logo aqui. Né? A princípio ainda não era essa logo, era uma outra logo que deu essa depois de 2 anos. Né? Então eu pensei assim, Abraçaê. Como que eu posso fazer uma logo que tenha a ver com o abraço? Aí eu pensei em 2 braços assim, abraçados e tal, mas eu não gostei muito bem. E aí eu pensei, o que é que significa união? O que é que significa união? Aí eu pesquisando na internet eu vi 2 alianças entrelaçadas, que significa a união entre um casamento, entre um homem e uma mulher e tal, entre amigos. E aí surgiu a logo. Na verdade, muita gente pensa que isso aqui é o globo terrestre, alguma coisa assim parecida. Mas se vocês olharem direitinho, são 2 alianças entrelaçadas com um continente no meio. O berimbau, ele veio da seguinte forma. A logo, ele ficou aqui tipo que vazia, né, a parte do centro. Como eu gosto muito de berimbau, eu acho que o instrumento da capoeira que mais que me fascina é o berimbau. E aí eu pensei assim, cara, quando eu fui morar na Europa, eu saí do Paraná, eu não morava mais em Recife, eu saí do Paraná. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma ponte, porque meu objetivo é ir para a Europa e fazer uma ponte para levar os meus alunos para que eles também lá, sei lá, tenham no futuro uma vida bacana, né? Aí eu fiz uma ponte primeiro. Aí depois, o que é que tem a ver a ponte com capoeira? Sabe, até se você fala assim, ah não, a capoeira vai fazer uma ponte para a Europa, legal, mas se você colocar numa logo não tem nada a ver. Aí veio a ideia de colocar um berimbau, e esse berimbau representa a ponte entre o Brasil e a Europa. Né? Aí eu introduzi o berimbau dentro. A Abraçaê é uma associação sem fins lucrativos. O objetivo da Abraçaê Capoeira é divulgar a arte da capoeira através da capoeira, no Brasil e no mundo. Nós desenvolvemos trabalhos sociais, trabalhos nas universidades, nas academias, nos clubes, mas o objetivo principal da Abraçaê Capoeira é divulgar a capoeira como um todo, no Brasil e no mundo. Esse é o propósito da Abraçaê. Assim surgiu a Abraçaê. Veio também do abraço. Eu pensei, poxa, eu acho que o mundo precisa de abraços. No começo, cara, quando eu fundei a Abraçaê, o meu objetivo era abraçar o mundo. Né? Eu pensei assim, porra, a Abraçaê vai abraçar o mundo. A Abraçaê foi fundada na Alemanha, como eu havia falado, e na mesma época que foi fundada a Abraçaê, surgiu a primeira filial da Abraçaê na Finlândia.
que hoje é coordenada e direcionada pelo professor Dudu, né? E aí, em seguida, já existia no Brasil, porque automaticamente, quando eu fundei a Braceia na Alemanha, eu já tinha alunos no Brasil que ficaram comigo dentro do grupo. Então, a Braceia, quando foi fundada, ela foi fundada Alemanha, Brasil e Finlândia. Hoje, nós temos em Angola, em Moçambique e na Suécia. No Brasil, é difícil de reunir todos os meus professores, às vezes até eu esqueço quem é, mas nós temos no Brasil 5 professores, se eu não me engano, né? E nós temos um projeto de capoeira em Santo Amaro, na João de Barros, com o contramestre Flávio Barril. Nós temos um trabalho em Porto de Galinhas com o professor Formiga, né? O Formiga de Porto de Galinhas. E nós temos um trabalho na Paraíba com o professor Formigão, né? E nós temos um trabalho muito bonito, que eu tenho muito respeito e muito carinho de falar, eu gosto de todos, mas um trabalho muito bonito que é realizado em Condado com o instrutor Meio Quilo, né? E juntamente com a melodia. Quando eu fui para a Europa, eu fui pensando, eu vou me estruturar e vou levar o máximo de alunos que eu puder, porque eu estou indo sozinho. A minha intenção é levar o grupo para lá, não levar o mestre fofo para lá. Então eu cheguei lá, me estruturei, preparei a casa, arrumei a casa e aí surgiu a primeira oportunidade. O primeiro capoeirista, aluno meu que eu levei para lá, para a Alemanha, foi o professor Formiga, de Porto de Galinhas, né? E aí a casa estava arrumada, estava preparada para recebê-lo, com toda a estrutura financeira e toda a estrutura, né? Mas infelizmente ele não pôde ficar lá porque para ficar lá precisa casar. E aí ele infelizmente não conseguiu ficar lá. A segunda pessoa que eu levei foi Gal Melodia. Quando eu cheguei em Condado, que eu conheci o projeto da Gal Melodia, do professor Meio Quilo, do instrutor Meio Quilo, do professor Formiga, eu conheci a Gal. Eu não conhecia a Gal antes, né? E aí o que é que acontece? Eu conversando com o Gal e tal, e eu falei, poxa, eu estou querendo levar alguém para a Europa, né? E aí, mas tem que ser alguém que não seja casado, que não tenha família, que esteja livre para ir, porque a minha intenção é levar e mantê-lo lá. Não levar e voltar, porque eu já tive a experiência de levar um outro, que é o professor Formiga, e ele não ficou, teve que voltar. Isso me deixou triste. E aí Gal se dispôs a isso, né? E aí ela ficou muito feliz, nós conseguimos levar ela para lá. Ela ficou 1 ano lá, mas depois não quis mais. Foi um querer dela, né? Ela não quis mais, infelizmente. Mas Gal foi a segunda pessoa que eu levei para a Alemanha. Como eu havia falado, quando eu cheguei na Alemanha, quando eu fui para a Alemanha, meu propósito era ir, estruturar a casa e trazer os meus alunos. Então foi aí que eu percebi a dificuldade de se expandir um grupo pelo mundo. Então eu acho que eu estou satisfeito com 5 países, né? Mas eu acredito que no futuro a gente vai conseguir ampliar mais esse projeto. Um tempo depois, eu me afastei de Papagaio e voltei para o grupo Abadá Capoeira, né? E comecei a treinar lá mais uma vez com camisa, recebi a corda roxa. Depois saí de lá da Abadá Capoeira e montei meu próprio grupo. Então eu digo, poxa, eu não era mestre ainda, era professor, e eu digo, pô, quem que vai me formar? Me procurou depois de alguns anos lá na Europa, e me pediu para que eu confirmasse
a graduação, já que ele tinha essa relação comigo, né? Ele considerava que eu fosse o mestre dele. Então a gente fez esse evento, acho que há 3 anos atrás, fizemos a confirmação da graduação dele. Eu preciso de um mestre para me formar. Se eu não tiver um mestre, eu não posso me autograduar. E aí o que foi que aconteceu? Eu liguei para o meu mestre, meu primeiro mestre, depois de linguado, o meu segundo mestre, que é mestre papagaio, e contei a situação para ele. Olha, eu estou com um grupo, eu criei um grupo, porque ser dono de um grupo sem ser mestre. E aí ele aceitou a ideia de me formar, eu vim para o Brasil, conversei com ele, e ele aceitou me formar. Fizemos um evento, né, uma cerimônia, um evento chamado Iê Linguado. Eu convidei vários mestres de Pernambuco que conhecem a minha história, e nesse evento eu fui reconhecido mestre pelo mestre papagaio. Capoeira na Europa. A capoeira na Europa, cara, é uma capoeira de verdade esportiva. Eu falo sempre que o estrangeiro, ele sabe que não sabe, e por isso ele vai para uma escola estudar, pesquisar e aprender, e aprende corretamente. E por isso ele se forma, vira um professor ou se gradua um professor, é reconhecido como professor e age como tal. O brasileiro, sem discriminar, me perdoem os brasileiros, que eu também sou brasileiro, muitos brasileiros, eu não posso generalizar, muitos capoeiristas acham que sabe, porque nasceu no Brasil, fala capoeira corre nos meus sangue, mas na verdade não sabe, e por isso não vai para a academia treinar. E aí se torna professor ou se autotitula professor e vai dar aula sem nenhum conhecimento. Musicalidade na capoeira. Musicalidade na capoeira é tudo, cara. É tudo para capoeira. Sem a música não acontece nada. Porque a capoeira nasceu da música, né? Os negros eles cantavam para esquecer da dor, né? E a capoeira ela nasceu na verdade como dança, né? E dançar sem música não existe. Eu acho que a música na capoeira, a musicalidade na capoeira é tudo. E tem que vir antes de tudo. Berimbau. O berimbau é tão importante para a capoeira, tanto quanto a música, que fica difícil de falar alguma coisa dele. Mas o berimbau é considerado para mim o cara que comanda a roda, é o chefe, é o cara que determina o ritmo, é através dele que a gente vai cantar uma música ladainha ou corrido, entendeu? O berimbau é que determina a situação da roda do jogo. Capoeira pernambucana, professor. A capoeira pernambucana é uma das primeiras capoeiras do mundo. Nós sabemos que a capoeira surgiu em 3 cidades do Brasil, uma delas foi Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro. Então a capoeira pernambucana para mim é tudo, eu sou pernambucano, né? E acho que a capoeira pernambucana precisava um pouco mais de consciência. Os capoeiristas, a capoeira pernambucana é linda, né? Precisava um pouco mais de consciência porque nós estamos na história como um dos pioneiros.
né, na história da capoeira do mundo. E a capoeira pernambucana para mim é linda, cara. Mestre, uma referência na capoeira para o senhor. Mestre Camisa. Eu vou falar por quê, cara. Bom, a referência da capoeira, cara, para mim é o Mestre Camisa. Por que o Mestre Camisa? Porque o Mestre Camisa é o mestre da maior escola de capoeira do mundo, onde eu aprendi tudo que eu sei. Então eu acho que nada mais que justo referenciar como a referência da capoeira no mundo, para mim, particularmente, Camisa. Eu acho importante porque isso é que dá sentido também a esse fundamento da capoeira, né? O sentido do mestre, do aluno, que mesmo formado a gente não perde o vínculo com o nosso mestre. E isso é uma coisa que a gente tem que preservar, a gente não pode perder na capoeira, né? O mundo hoje está muito rápido, muito imediatista, essa coisa de reverenciar, de agradecer, né? Tudo isso a gente não pode perder, a capoeira é uma forma da gente preservar isso também. A capoeira me deu tudo que eu tenho e eu sou muito grato a ela. Sem capoeira eu não posso viver. E no escuto o mestre, ele tem sabedoria, ele só da capoeira, e só do jogo pra vida. Tudo é possível nessa vida pra você, se você pode sonhar, um dia pode fazer. Menino, escute o mestre, ele tem sabedoria, ele só na capoeira, e só pro jogo pra vida. Depois de muito trabalho, repouso o corpo cansado, pode ir dormir em paz, você continua acordado. Menino, escute o mestre, ele tem sabedoria, ele só da capoeira, e só pro jogo pra vida. This instrument is the berimbau.